programa de hoje estaremos recebendo a visita do Dr. André Barbosa Nunes. Ele é psicólogo, trabalha com dependência desde o ano de 2002. Foi coordenador do Centro de Recuperação e diretor administrativa da comunidade Fashion. Atualmente trabalha com orientação às famílias de dependentes e também atende no seu consultório particular. Mas antes de nós iniciarmos a nossa entrevista, vamos ouvir aquela palavra muito carinhosa do pastor Getúlio. Querido assinante, Cláudio, meu amigo, equipe do programa Família, é muito bom estar de volta. Ainda mais quando eu trago para você uma palavra de esperança. Veja o que diz a Bíblia, Salmo 119, verso de número 10. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Eu te busco. É sabido que, via de regra, Deus é o último a quem nós buscamos. Buscamos um médico, buscamos um advogado, buscamos um amigo, buscamos um parente, buscamos o gerente do banco. Dependendo da situação e do problema, buscamos a tudo e a todos primeiro e depois buscamos pelo Senhor. Mas eu quero dizer para você que essa ordem é equivocada. Essa sequência não vai ajudar, não vai resolver. O salmista diz, eu te busco de todo o meu coração. Antes de confiar nos homens, antes de confiar na ciência, antes de confiar nas coisas, antes de confiar em qualquer outro, eu quero confiar no Senhor e quero buscar no Senhor a resposta, o caminho, a luz para o meu caminho, a solução para o meu problema. Eu te busco de todo o meu coração. Isso significa dizer que eu não vou dividir entre a tua vontade e as possibilidades que a vida me oferece a fonte da qual eu possa extrair a solução, a resposta, o caminho. Não, o Senhor. O Senhor é tudo que eu preciso. O Senhor vai usar as coisas, as pessoas, os recursos, a tecnologia, mas o Senhor é tudo o que eu preciso. E Ele vai além. Ele pede, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Sabe por quê, querido? Porque me desviar dos mandamentos do Senhor pode custar a minha vida. Pode custar a minha libertação. Pode custar a vitória. O preço pode ser impagável. Eu preciso buscar ao Senhor, confiar no Senhor e não me desviar dos seus mandamentos, dos seus estatutos, da sua vontade para a minha vida, porque assim eu terei a certeza, eu terei a segurança de que chegarei ao final bem, feliz, vencedor, livre, alegre. Você tem me ouvido falar de alegria e de felicidade. E eu quero encerrar essa palavra te dando a diferença entre uma e outra. Felicidade vem quando você tem dinheiro no bolso, mas quando o dinheiro acaba, a felicidade vai embora. Felicidade vem quando você é curado de uma enfermidade, mas quando vem outra, a felicidade vai embora. Felicidade vem quando você compra alguma coisa que você muito quer, mas quando ela envelhece, ou quando você se acostuma com ela, a felicidade vai embora. A verdadeira alegria independe das circunstâncias, do que você compra, do que você tem, do que você quer. A verdadeira alegria não se acaba, dura para sempre. E ela só Deus pode dar. Desejo que você seja alegre o tempo todo, feliz nas circunstâncias boas da vida, mas naquelas que não forem tão boas, que você seja alegre e em Deus seja um vencedor. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde. É isso aí, pastor Getúlio. Se você tiver um filho, tiver um ente querido que tem problema da drogadição, fique atento no programa de hoje, porque existe soluções. E se você tiver alguma dúvida, também você vai entrar em contato conosco através do nosso e-mail programabc@netserviços.com.br ou pelo hotline 11 9 73 18 84 36. Desse outro lado aqui, nós temos uma especialista
em dependência química e também sabe muito sobre o modelo sistêmico, trabalhar com toda a família. Tire sua dúvida e principalmente se no dia de hoje você tiver, entre em contato então através do nosso hotline. Tudo bem, André? Tudo bem, olá. Prazer em tê-lo com a gente. Muito obrigado. Já nos vimos em outras circunstâncias. Verdade, né? Cláudio. Não te questionando, não te explorando o teu conhecimento, mas hoje nós vamos explorar, uma vez que falar de família e principalmente sobre o tema, um tema muito pertinente, que é a família, no caso, quando busca uma internação e fica naquela dúvida, voluntária ou involuntária. Verdade, Cláudio. É isso mesmo que ocorre? É um tema muito polêmico ainda, né? É polêmico. Apesar de toda a necessidade, às vezes o desespero da família, mas polêmico. E uma das coisas assim que é muito curiosa, que nós sabemos que a família tem dificuldade, no dia a dia a gente lida com essas situações, é que muitas vezes passa pela entrevista, ou mesmo numa entrevista, ou a família já vem desejosa de que o seu filho venha numa internação, ela fica muito receosa de deixar o filho numa internação. Quais as dificuldades dela deixar o filho numa comunidade, mesmo ele querendo? Acho que a primeira dificuldade, Cláudio, é que a família realmente tem dúvida hoje se o dependente lá, o parente dela, vai ser cuidado. Hoje nós vivemos numa situação onde existem locais onde trabalham de maneiras sem regulamentação, sem organização, sem profissionais e que geram risco para quem está sendo tratado. Então a família, ela na verdade começa a questionar, ali mesmo que ele querendo, mas na preocupação de que será que meu filho, será que o meu irmão vai ser cuidado? Não vai ser maltratado, não vai ser judiado? Então a família vem na verdade com essa preocupação, com esse encargo, com essas ideias, porque tem fantasias e em alguns casos são reais de locais que não cuidam. Isso é verdade, principalmente quando a gente vê alguns noticiários denigrindo, ou mesmo nem sempre denigrindo, mas dando uma ênfase muito grande em comunidades que não têm todo esse cuidado. Não é isso? É verdade. Existem locais muito bons, existem locais que fazem trabalhos maravilhosos, mas o que repercute, o que traz a imagem ainda do tratamento de dependências são os locais ruins. E teria, assim, alguma dica para que a família se sentisse mais tranquila, mais segura para ela deixar o filho, para ela não ficar se cobrando tanto? É sempre importante conhecer o local onde vai se tratar o dependente. Faça uma visita, conheça as pessoas que irão cuidar dele, converse com os profissionais, perceba como que vai ser essa rotina, como ele vai ser aderido ao tratamento, para que a família tenha segurança. Então, as condições desse local, física, se ela tem uma estrutura de segurança, se tem uma estrutura de cuidado, mas conhecendo. Acho que não tem como ficar somente numa página de internet, não tem como ficar somente num só contato telefônico, porque a família entra em contato querendo já uma solução, querendo o apoio, ajuda de imediato. Mas vá conhecer, vá conversar com as pessoas, veja de perto. O que o André está falando, família, é muito importante. Uma das coisas que eu costumo na primeira entrevista com a família, mesmo com o usuário, a primeira pergunta é: vocês estão sendo encaminhados pela área de saúde, por alguém que já passou pela nossa casa? Quem está encaminhando? Gosto muito de fazer essa pergunta. Por quê, família? Porque é exatamente tudo isso que você está colocando. Tem muitas dúvidas que pairam devido ao merchandising ser muito mais, às vezes, e principalmente o usuário, ele tem aquele pavor, aquele medo, porque fica pensando no filme ainda do Bicho de Sete Cabeças, não é? Fica uma tortura. Mas eu gosto de dizer exatamente isso. Vocês não gostariam de primeiro fazer uma visita? Ou vá com o seu filho, vá conhecer, converse com as pessoas que ali estão. Por quê? Porque o que você falou, criam-se fantasmas que realmente não existem. E se existe, não vão saber, porque não foram e não fizeram essa investigação. É verdade. E o elo do tratamento tem que ser um elo de confiança. Sem dúvida. E uma das coisas que eu também gosto de enfatizar é a participação da família dentro de um programa. Sim. Como você encara a família que está vindo, porque mesmo não é porque
no caso, o dependente químico, Sim. sempre tem um responsável pelo ingresso dele na comunidade. Mas não quer dizer com isso que eles colocaram a mão na massa. É mais ou menos isso ou não é na comunidade sua? Não é verdade, Cláudio. Assim, a família tem que estar engajada ao tratamento. O dependente não se cuida, não se trata somente ele. Ele tem um apoio, tem quem acompanha e precisa desse tratamento. E muitas das vezes a família tem comportamentos inadequados, devido até ao próprio ritmo da dependência, e precisa de apoio, e precisa de ajuda. Então é importante que ela se engaje, que ela participe do tratamento, porque senão o dependente se cuida e quem é responsável, quem acompanha, vive no mesmo pensamento dele em ativo na época de uso. É importante que a família busque ajuda. Em muitos casos, é orientada a grupos de apoio, como o Amor Exigente, o Naranon, e até mesmo alguma orientação para acompanhamento psicológico para alguns participantes dessa família, em casos mais específicos. Você percebe, às vezes, a dificuldade da família nesse modelo sistêmico, trabalhar os seus papéis diante do adicto, do usuário, ou você vê assim o mecanismo de esquiva, o mecanismo de negação da família, porque às vezes a família ela se encontra num quadro mais doentio e quem acaba sendo bode expiatório é somente o usuário e a família não tem problemas. Na verdade, grande parte das famílias só vê o usuário como problemático da história, né? E, na verdade, o que acontece com isso? Não reconhece seus papéis e talvez cuidar desse dependente de maneira mais eficiente seja mexer muito com essa família, seja mexer muito com essa estrutura que funciona daquele jeito, mesmo com suas inadequações, mas funciona em torno do dependente, entendo que uma mãe, às vezes, ser que sempre esteja se lamentando que o filho é dependente, o pai dizendo que nunca pode estar presente em casa porque não aguenta aquela situação. Então, a família, muitas das vezes, quando você trabalha com ela, ela também se esquiva, porque se isso tiver um resultado, vai ter que mexer em toda a estrutura. Também tem que cuidar de toda essa estrutura. Sem dúvida. E no caso, vocês teriam condição de dar esse suporte a essa família? Dar continuidade? Eles estariam indo de quanto em quanto tempo na comunidade? Na comunidade é um acompanhamento, isso mensal e semanal nos grupos de apoio. E caso tenha um acompanhamento num consultório, em alguma atividade psicológica mais específica, pode ser feito semanalmente. E vocês têm condição de falar com cada família de cada interno? No momento da visita, não, mas isso é direcionado pelos profissionais, né, para que possam fazer, na verdade, grupos das famílias que são novas, famílias que estão engajadas dentro do tratamento e as famílias que estão se preparando também com o dependente para o retorno na vida social. Não dá para tratar de uma forma geral, né? Você tem que ir especificando a grupos familiares. No caso, vamos dizer, no dia da visita, vocês teriam pequenos grupos com terapeutas ou um grupão com as famílias? Porque você me disse que são poucos os internos. Na verdade, são pequenos grupos e os terapeutas espalhados para que possa atender esse grupo familiar. O grupão ele é saudável dentro de um grupo de apoio, mas isso tem que ser continuamente todas as semanas. Na comunidade, como é mensal, você faz grupos menores para que você seja mais focal com aquilo que está acontecendo com o dependente. Muitas vezes existe, dentro desse grupo de jovens, Sim, aqueles que não têm um pai, não têm uma mãe, que são criados pelos avós, ou criados por tios, ou veio porque tem, às vezes, uma família abnegada, tem Sim, pessoas com um coração altruísta muito grande, que acabam fazendo esse papel. Vocês teriam casos assim que o dependente não tem essa estrutura familiar? Sim. Sai, da verdade, da estrutura padrão daquilo que você teria da família. E aí você trabalha porque, assim, se esse grupo, seja o avós, seja às vezes primos, né, seja até amigos, o dependente faz parte da vida delas. Tem ali um grau de relevância, de importância, né, que precisa também dar suporte para eles. Porque senão somente serve um período de transição, só um período de
acalmar as coisas e retornar. Então, e no caso, vocês chamariam, convocariam? na verdade, assim, respeita-se também a vontade da família em torno de que, em algum momento, também a família se sinta à vontade de não querer participar, aí talvez inicialmente, das suas visitas. Mas se convoca porque não tem como cuidar dele sozinho. Não há como cuidar do dependente sozinho. Existem casos em que a família nega a participar? Na ou verdade, vem somente na um verdade, elemento? casos de alguns membros se negarem a participar. Já tratei, já tentei, já ajudei, busquei recursos, já fiz a minha parte, não quero mais. E como você vê, ou como você toca no coraçãozinho dessas pessoas, uma vez que o pastor falou, né, da alegria, não é possível que essas pessoas possam ser alegres, estarem com o coração alegre, vendo um ente sofrendo. Eu acredito que, como o pastor disse, ele pode ser feliz em determinados momentos, mas saber que um ente querido está ali e eu não estou dando essa atenção, como é que você vê, como você toca, se é que vocês tocam? É muito difícil isso, né, Cláudio? Porque em muitas das sensações, muitos dos momentos, a família está já fria com toda a situação. Já, às vezes está endurecida, porque já fez outras tentativas, já teve outras buscas de ajuda e às vezes não deram certo. Não deram certo por outros motivos. Mas o que até o próprio pastor disse, buscai a mim, buscai a Deus, né, a força. Se a família, o dependente, busca o tratamento, ele está ali buscando, de alguma forma, ajuda, está buscando algum caminho para que possa cuidar do dependente. Mesmo que tenha resistência, mesmo que tenha dificuldade, mesmo que tenha a esquiva da situação, você consegue trabalhar numa sensibilização de que, assim, não podemos apostar que não pode ocorrer a mudança. Cada pessoa é única, cada pessoa ela pode até hoje não ter conseguido mudar, mas daqui para frente nunca você pode apostar, não é possível. Sem dúvida. E isso tem que se buscar na família, buscar no próprio dependente de que é possível. Tem essa possibilidade de se recuperar, de se tocar uma vida recuperando-se. Também vejo assim, muito bom mesmo. E qual, assim, as formas que vocês encaminham a família, ou vocês têm uma de preferência para que a pessoa possa também se tratar fora? Hoje existem grupos próximos à comunidade, que é o Amor Exigente. Quando é família de outras regiões, existe o Naranon também, que tem o acompanhamento. E, em alguns casos muito específicos, o acompanhamento psicológico para algum membro ou o grupo familiar, mas isso é direcionado conforme a avaliação da própria equipe. Então, hoje, o Amor Exigente é um grupo que fortalece as famílias, é um grupo que faz com que trabalhe ali questões que é comum entre outras famílias, mas que também cria-se um vínculo de fortalecimento, de poder encarar a situação do tratamento, encarar o dependente de uma forma mais firme. Acho que isso é importante. E no caso, a gente sabe que muitos grupos de Amor Exigente, eles têm duas reuniões na semana. Sim. Você sugere um número de reuniões para as famílias? Muito difícil você fazer isso, sugerir números. Seria bom que a família fosse toda semana, pudesse ir 2 vezes por semana, até poder viver esse momento. A família também, para chegar ao passo de buscar um grupo de apoio, ela tem que quebrar a resistência de que ela precisa estar ali. E isso a gente tenta sensibilizar na comunidade. No primeiro contato nosso, nos primeiros atendimentos nossos, para que isso encaminhe. Às vezes tem família que passam meses e não buscam grupos de apoio. Não ficam negando essa necessidade de buscar de apoio. Mas é importante, assim, o quanto mais a família pudesse participar, seria mais acolhedor para o próprio dependente, para não ficar na ilusão de que a mudança acontece com ele durante um período e a família também não participe dessa mudança. Mesmo porque a gente percebe, muitas vezes, numa visita, a dificuldade que a família tem ainda com o seu dependente, porque Sim. ele tem inúmeras reuniões, está envolvido com outro movimento filosófico, ele realmente aproxima-se muito mais de um poder superior, porque a opção do modelo espiritual, que são os 12 passos, Sim. que prevalece nas comunidades terapêuticas, quer queira ou quer não, ele se aproxima.
com um coração mais aberto, mais intuitivo, ele tenta se capacitar ou se permitir ter esse amor. E ele fica numa expectativa muito grande em relação à família. E vem essa família que não está no programa. Ele geralmente fica frustrado após a visita. Você já percebeu? É verdade, Cláudio, porque assim, a família muitas das vezes vem com outras demandas que o dependente deixou no seu uso. Demandas financeiras, demandas de brigas familiares, demandas de coisas que aconteceram e não consegue, às vezes, ter a sensibilidade no momento de uma visita. Cobranças. Só cobranças. Tempo para ele Traduzem ficar. só Você precisa trabalhar, precisa voltar. Sim. É uma pena isso. Como é que você vê essas cobranças por lado da família? O que você tem que orientar as famílias de que é importante trabalhar claro com o dependente em todas as situações da vida, não é porque ele está internado, que está fazendo tratamento, que ele tem que estar isolado do que acontece externamente, que a vida não para, ele vai voltar depois nessa vida. Mas é importante que isso tenha um momento, claro, primeiro de acolhida, de ver o que ele está trazendo. O próprio dependente tem mudanças de querer o tratamento ou não, e que ela consiga observar isso, para que depois, aos poucos, durante o próprio tratamento, ela vai pontuando as demandas que estão externas. As demandas de trabalho, demandas de relacionamentos, às vezes, afetivos, problemas financeiros, que ela vá conseguindo fazer isso ao longo do tratamento. Não uma demanda de descarregar de um momento só, de uma vez só. É verdade, é por aí mesmo. E em relação às internações involuntárias, sim, ou mesmo as compulsórias através de um mandato judicial, como é que você vê? Quando é que você indica, se é que você indica, como é que você vê esse movimento? Somente indico, Cláudia, numa necessidade extrema. A internação compulsória involuntária, ela é a última atitude que a família possa ter. Por quê? Já acabou o diálogo, já acabou a vontade do dependente buscar ajuda, já acabou todos os outros recursos. E o risco para a vida do dependente é muito maior do que ele se manter em uso. É o único período, a única forma que eu recomendo a internação involuntária compulsória. Caso contrário, você tem que buscar outros recursos. O diálogo, as internações, conhecer locais, conhecer grupos, profissionais. Mas quando isso não funciona mais, quando isso não existe mais, o dependente focaliza somente na destruição dele ou gerando risco a terceiros, é importante buscar uma internação involuntária. Mas, por exemplo, a comunidade involuntária, eu ouço, sim, não é? Eu não trabalho no sistema da comunidade involuntária, também penso da mesma forma que você pensa, mas às vezes a gente vê que as famílias, pelo menos na maior parte das reportagens, sim, que a família não vai no local, não permitem que elas também vejam o local, falam por cima e a família acredita. Ah, nós temos aqui esse local assim, assim. Depois ele passa por tal situação e enfeitam as coisas. E nós sabemos que não é assim. Um local que tem uma boa assistência, ele vai utilizar a internação involuntária como um método para o paciente, o residente, chegar à comunidade. Mas o tratamento, ele tem que seguir os caminhos de um tratamento voluntário. Ele tem que trabalhar numa sensibilização do dependente para que ele absorva esse tratamento. A família, no desespero, buscando como recurso de salvação a internação involuntária, que ela possa fazer isso a qualquer momento, que ela possa acabar com aquele problema que tanto angustia ela naquele momento, faz atitudes, às vezes, impensadas. Porque o que a internet vende, o que o telefone vende, não é muitas das vezes o que é de fato real dentro de uma comunidade. O que sempre orienta as famílias? Procure saber quem são os profissionais. Existe um médico responsável pela clínica. Se é em uma internação involuntária, existe um procedimento legal, porque um residente só pode entrar se o médico avaliar o grau de risco, se isso for comunicado ao Ministério Público da cidade, porque senão se torna uma coisa contra a vontade, qualquer pessoa pode se fazer não respeitando o direito dela. E não é isso. Então, para as famílias, é muito importante que, apesar do desespero, dê um dia a mais para poder conhecer,
pense um pouco mais, conheça o local, converse com as pessoas e tome atitude. Com pessoas que possam estar habilitadas, que possam estar especializadas no atendimento, para que não haja maltrato, para que não haja descuido, como acontece atualmente. Realmente. Também vejo e ouço exatamente as queixas. Mas vamos dizer que uma família, não sabendo dessas coisas das quais você expôs, ela presencia uma abordagem involuntária, certo, que não é nada agradável. E aí vem aquele sentimento que às vezes eu ouço, né, a mãe falar, o pai fala, nossa, eu não gostei do jeito que vieram, já pegaram meu filho à força, ele brigou, ele se debateu, e ficam com um sentimento de culpa, gera sentimentos de frustração, e se auto-questionam, não sei se eu fiz certo, se fiz errado, o que ele vai pensar, o que ele vai sentir. Você já ouviu essas queixas? E, no caso, se uma mãe ou uma família te procura e conta essa experiência um tanto traumática, da qual ela passou, já que nós estamos também fazendo um trabalho até preventivo, falando de uma situação, para futuras famílias que pensam em internar, então, em comunidade involuntária, numa situação dessa, que seria para amanhã ela se cobrar ou não. O que você diria para essa família? A grande parte do dependente, ele vai acusar a família de que aquilo não está sendo certo, e começa a chantagear a família, até mesmo no momento do resgate. E a família começa a trabalhar dentro desse sentimento de culpa. Será que precisava fazer tudo isso? Será que eu tenho a necessidade de ter feito esse resgate? O que é importante na família ter consciência? É sempre um movimento de busca de ajuda. A família, naquele ato, ela está buscando ajuda ao dependente, porque outros recursos não deram certo. E, claro, que de início ele não vai gostar, não vai aceitar isso, mas reconhecerá isso após adesão ao tratamento, após o acompanhamento dos profissionais. E ouvirá também do dependente o agradecimento de que aquilo foi necessário, mas que teve resultado, que conseguiu enxergar que precisaria, naquele momento, naquele exato momento, daquela ajuda, mesmo de uma forma até abrupta do que o comum. Pois é, telespectador, você até pode assustar um pouquinho com esse tipo de internação, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos a falar desse mesmo tópico.